Bom dia, povo de Deus, povo abençoado. Sou a sua irmã em Cristo, a evangelista Maria Zenaide do Nascimento Silva. Estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Sou grata a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da minha família, por este ar que respiramos, esse sol lindo que aquece, ilumina a terra, por toda a natureza. Eu sou grata a Deus pela sua vida, você que já é inscrito no canal, meu muito obrigada pelo amor, pelo carinho, pelas orações e por estar conosco. Isto é muito bom, é gratificante e maravilhoso. Que Deus agrada da nossa união. Aleluias. Que bom também você que chegou nesse canal pela primeira vez. Que maravilha, você chegou no lugar certo. Este é o nosso canal Mensagens de Esperança. Eu já lhe peço, por favor, não saia daí, fique até o final. Antes de sair, se inscreva, deixe o seu like, comentários, cidade de onde está falando, compartilhe, ative as notificações e assim juntos levaremos a palavra de Deus a mais corações. O texto desta manhã que nós iremos ler para a nossa meditação se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, e eu irei ler dos versos 22 ao 33, que assim está escrito. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porquanto o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluias. Graças a Deus. Queridos, aqui está a gloriosa palavra de Deus. E o título para este vídeo de hoje é: o medo impede a sua vitória. Aleluias. Então, amados amigos e ouvintes da palavra de Deus, nós já sabemos pela Bíblia Sagrada que o nosso Deus, ele é digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração. Pertence tão somente ao nosso Deus. E este Deus que criou os céus, a terra, os mares, tudo quanto neles existem, ele é poderoso sobre todos e todos,
tudo está sobre o seu domínio. Nada escapa do domínio, do poderio de Deus. O homem só vai até onde Deus permite. Quando Deus disser basta, o homem não acrescenta 1 milímetro à frente. É por isso que eu amo esse Deus, porque Ele é poderoso e Ele governa o céu, governa a terra e paralisa o inferno. É por isso que eu amo esse Deus. Aleluias. Então, amados, nós estamos aqui diante de um texto sagrado, onde vimos o evangelista Mateus narrando uma passagem de Jesus com seus discípulos. E naquela feita, como o meio de transporte mais usado por Jesus era o aquático, o barco, ele estava em uma região, ia passar para outra região, ia estar sempre à beira-mar, nós podemos perceber nos evangelhos. E quando ele terminava uma atividade em um lugar, ele ia para o outro lado e utilizava o barco. E desta feita, ele ordenou aos discípulos, após eles terem presenciado a primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus ordenou a eles a atravessar para o outro lado. E quando eles, nos diz o texto sagrado, em plena madrugada, a 4ª vigília da noite, estava lá no meio do mar, as ondas se agitaram. As ondas se levantaram e começaram a encher o barco de água e eles começaram a ter medo, porque é normal o ser humano ter medo, né? Mas não é bom. O medo, ele nos impede de receber a bênção. Nós precisamos ter fé e não medo. Quer ser vitorioso? Não tenhas medo de lutar, de batalhar por aquilo que você deseja, pela vitória, pela conquista que você está buscando. E os discípulos de Jesus, que eram 12, os quais ele escolheu após ter orado para ajudar ele aqui no seu ministério terreno, nós vimos o nome deles no texto sagrado, no mesmo evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, os versos 2, 3 e 4, nós vimos lá o nome dos 12 discípulos de Jesus. Entre eles tinha Pedro, tinha Tiago, tinha Natanael, tinha Felipe e outros. Eu te convido você a ler todo o capítulo de número 10 do Evangelho de Mateus, que você irá ver o nome dos 12 discípulos de Jesus. E os discípulos, eles foram escolhidos, separados por Jesus Cristo para auxiliar Jesus no seu ministério terreno. E após eles ter concluído aquela atividade lá no deserto, da multiplicação dos pães e dos peixes, como já falei anteriormente, foram ordenados a atravessar para o outro lado. Dispuseram, foram, mas na madrugada, quando as ondas se levantaram, o vento ficou forte, aí eles tiveram medo. Tiveram muito medo. E Jesus Cristo, ele nunca nos abandonou e nem nos abandona. Seja qual for a situação que eu, você, nós estivermos enfrentando, Jesus Cristo, ele está sempre conosco para nos ajudar, para nos fortalecer, nos guardar, nos guiar e nos conceder a vitória. E eles, em meio ao mar, na madrugada, a 4ª vigília da noite, que vai das 3 da manhã até o amanhecer, não é fácil. No meio do mar, em plena madrugada, dentro de um barco e o vento tentando romper esse barco
pelas ondas. Eles então tiveram medo, diz o texto sagrado. E eles começaram a temer muito, muito medo mesmo, muito temerosos. E Jesus, ao ver que eles estavam com muito medo, Jesus, da terra onde ele estava, ele, para socorrê-los, entrou no mar e foi andando sobre as águas. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele tem poder sobre as águas. Ele tem poder sobre os ventos, ele tem poder sobre o fogo, ele tem poder sobre todas as coisas, porque ele, como filho de Deus, ele é Deus. Aleluias. E os discípulos, dentro daquele barco, em plena madrugada, no meio do mar, ao ver Jesus, ao ver aquela pessoa vir andando sobre as águas, tiveram medo outra vez e gritaram: é um fantasma! Olha, quanta incredulidade. Os discípulos já estavam andando com Jesus há tanto tempo, já tinham presenciado ele fazer tantos milagres e ainda não conhecia Jesus, que ao vê-lo vindo sobre as águas, gritaram que era um fantasma. Olha a necessidade que nós temos de conhecer o nosso Deus, a necessidade que nós temos de conhecer o nosso Jesus, o Jesus que nós proclamamos. Daí surge a grande necessidade, meu irmão, minha irmã, meu amigo, de nós estarmos meditando na palavra, porque através da nossa leitura, estudo, meditação da palavra, nós conhecemos verdadeiramente quem é Deus e verdadeiramente quem é o Filho de Deus, Jesus Cristo. E a oração, para que nós também possamos ter comunhão, falar com Ele, e quanto mais nós relacionamos com Ele, mais nós temos pleno conhecimento. E Jesus, vendo que eles não estavam reconhecendo, de longe Jesus tenta acalmá-los. Ei, não tenha medo não temas, sou eu, Jesus Cristo, o amigo de vocês. Não temas, não tenha medo. E Pedro, com toda a disposição e coragem, que ele era um homem mesmo disposto, corajoso, destemido, ele falou: se é o Senhor mesmo que está vindo aí, não é um fantasma, então me chama, libera, ordena que eu também ande sobre as águas. E Jesus Cristo, com todo prazer, deu essa oportunidade a Pedro, dizendo: venha Pedro, pode vir, desce do barco, ande sobre as águas. E Pedro abraçou, aceitou aquele convite, desceu do barco e começou a andar também sobre as águas. Mas, enquanto Pedro andava sobre as águas, diz o texto sagrado que o vento levantou outra vez e as ondas começaram a levantar-se também. E Pedro, ao ver as ondas se levantando, temeu outra vez. Ou seja, ele deixou a dúvida entrar em seu coração. Ele não deu pleno crédito na palavra, na pessoa bendita de Jesus, que ordenou a ele que fosse. E quando Deus nos manda, queridos, quando Deus nos ordena a fazer alguma coisa, nós precisamos confiar sem duvidar e tomar posse da palavra, do convite de Jesus Cristo. E Pedro não fez isso plenamente. Ele começou a duvidar. E quando ele começou a duvidar, diz o texto sagrado que ele começou a afundar. As ondas foram batendo fortemente e ele começou a submergir nas águas. Quando ele sentiu que ele estava afundando, ele gritou outra vez: mestre, me socorre, eu estou afogando, as ondas estão me levando ao fundo, para o fundo do mar. Jesus, diz o texto sagrado, imediatamente estendeu a mão, segurou na mão de Pedro e trouxe ele para perto de si, para dentro do barco, e falou: ô Pedro, a sua fé foi muito pequena.
Por que você deixou isso acontecer, homem de pequena fé? Então, meus queridos, nós precisamos pedir a Deus a cada dia que acrescente essa fé que Ele colocou em nosso coração. Para que quando Deus nos prometer algo, quando nós estivermos buscando algo da parte de Deus, nós possamos buscar convictos, crendo que o Deus que nós estamos servindo, o Deus que nós invocamos dia após dia, o Deus ao qual nós direcionamos as nossas orações, Ele tem poder para nos conceder a vitória completamente. E que a violência do mar da vida, as ondas, não são capazes de roubar a nossa fé, de reduzir o poder de Deus para conosco, para conceder-nos a vitória que Ele tem nos prometido. Se nós assim fizermos, amados, a nossa vitória será garantida. Mas Pedro, ele não foi vitorioso naquela jornada, porque ele duvidou e as ondas começaram a levá-lo ao fundo do mar. E conosco, muitas vezes, com nós cristãos, outros que estão começando a fé, a carreira na presença de Deus, isso também acontece. Às vezes, muitas vezes estamos oramos 1 ano, 2 anos ou mais, estamos buscando uma bênção do Senhor, ou menos tempo, porque quando Deus quer responder de imediato, Ele responde de imediato, em questão de segundo. Só que Deus, Ele só nos entrega a bênção quando nós já estamos preparados para recebê-la. Esse é o motivo de muitas vezes nós orarmos um período mais longo para que Deus confirme a bênção nas nossas vidas, porque Ele só confirma quando nós estivermos preparados para receber aquela bênção que nós estamos buscando. E o que impede, o que leva, o que faz com que muitas vezes a bênção é um pouco mais demorada, nós temos que orar mais, é a nossa fé. Nós não podemos, igreja, povo santo, povo de Deus, você amado ouvinte da palavra de Deus, orar, buscar uma bênção do Senhor, duvidando. Porque se nós duvidarmos, nós não iremos receber nada da parte do Senhor. Eles estavam lá naquele mar bravio, né? As ondas estavam balançando, mas eles tiveram medo. Mas Jesus chegou e os repreendeu. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Está duvidando do meu poder? Está limitando o meu poder? Creia tão somente, e você receberá a sua vitória. Portanto, irmão, irmã, amigo, ouvinte da palavra de Deus, se você está buscando uma bênção, uma resposta, uma cura, a salvação de um familiar, a porta aberta para seu filho, para sua filha, seja qual for a bênção que você estiver buscando, por favor, em nome de Jesus Cristo, busque com toda a convicção. Não deixe a dúvida achar lugar no seu coração, porque a dúvida, ela impede a nossa vitória. O medo é inimigo da nossa vitória. Se nós tivermos medo, nossa bênção é impedida. Se nós tivermos dúvida, a nossa bênção é impedida. Porque o apóstolo Tiago, ele escreveu na sua carta, no capítulo de número aleluias, glória a Deus. No capítulo de número 1, os versos 6 e 7, que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, não recebe nada. Como que as ondas do mar se movimentam no dia a dia? Elas levantam de um lado,
direito, a outra levanta do lado esquerdo, muitas vezes batem uma na outra e volta para o mesmo lugar. Desta forma, somos nós. Se nós estivermos buscando algo da parte do Senhor e duvidarmos, nós não iremos receber nada. Não porque Deus não pode, é porque a nossa dúvida, o nosso medo, impede o agir de Deus sobre as nossas vidas. Impede Deus de responder às nossas orações. Impede Deus de entregar a vitória, a cura, a libertação, a salvação, a alegria que eu e você precisamos para viver no dia a dia. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Não duvide do poderio de Deus. Persevere buscando, orando, crendo que Deus é poderoso e que na hora dele, ele te entregará a vitória. Porque a vontade de Deus para comigo, para com você, para com todos nós, escreveu o apóstolo Paulo na carta dele aos Romanos, no capítulo de número 12, e o versículo 2, dizendo que a vontade de Deus para conosco, ela é boa, perfeita e agradável. Então, a vitória que Deus tem para você, para mim, para nós, não depende dele, depende de nós, porque o prazer dele é nos abençoar. O prazer dele é nos fazer vitoriosos. Portanto, amigo, você que está ouvindo esta palavra aí no seu carro, no hospital, num leito do hospital, mesmo se for no presídio, na sua casa, onde quer que esta mensagem chegue aos seus ouvidos, ao seu coração, e você estiver ouvindo, ouça, receba, creia que esse Deus que criou os céus, a terra, os mares e tudo quanto neles habitam é poderoso para nos conceder a vitória que estamos buscando e resolver todas as situações que temos apresentado diante dele. Basta tão somente nós perseverarmos, nós crermos e receber a vitória que Deus já preparou e está pronta para ser entregue a você, a mim, ao seu filho, ao seu esposo, à sua mãe, à sua família. Portanto, querido ouvinte da palavra de Deus, receba esta palavra, guarda em seu coração e seja vitorioso em o nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou orar por você, por vocês, e tenha a certeza que Deus lhe concederá a vitória. Pai querido, Pai amado, aí está, meu Deus, a tua palavra. Pai, esta palavra não é minha. Pai, esta palavra é tua. Esta palavra, Deus, veio dos céus e está escrita para sempre nos céus. Foi o Senhor que a enviou, meu Deus, aos nossos corações. Pai querido, Pai amado, e eu sou apenas, meu Deus, vaso, Senhor. Tu és o olheiro. Pai, eu te peço nesta hora, aonde quer que esta palavra chegar, meu Deus, que o teu Espírito Santo, meu Deus, trabalhe nos corações. Pai, e esta situação que esta família, que esta mãe, que esse irmão, Senhor, está enfrentando, esta amiga, este meu amigo, Pai querido, que o Senhor, meu Pai, conceda a vitória, repreendendo o medo, Senhor. Repreenda, meu Deus, todo o medo e conceda a vitória. Repreenda, meu Deus, toda dúvida. No lugar da dúvida, Senhor, coloque convicção, coloque certeza, coloque fé. Pai amado, Pai eterno, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, Pai, e já te agradeço, crendo, meu Deus, que esta pessoa será vitoriosa. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, é que eu te peço e já te agradeço, em o nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Muito obrigada, minha irmã, meu amigo. Você que ficou até agora, meu muito obrigada. Por favor,
antes de sair, se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, aperte as notificações para quando assim outro vídeo for gravado, você receber as notificações. Deixe o seu joinha, comentários e o meu muito obrigada. Receba um grande abraço da sua irmã em Cristo, a irmã evangelista Maria Zenaide, em o nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.